Fala pessoal, boa noite. Tarcísio Ramalho falando aqui com vocês. E hoje eu quero trazer um pouco do conteúdo que eu vou passar aqui sobre o auto-engano, tá? O auto-engano é uma ferramenta muito utilizada por muitos dependentes químicos que iniciam o seu processo de recuperação, que já estão no processo de recuperação há um bom tempo, e é uma ferramenta muito negativa. Eu vou explicar um pouco sobre o processo de negação e acredito que muita gente irá se identificar com isso, né? Qual o processo natural de um dependente químico que tem um processo de uso de droga e que está há muito tempo fazendo uso de substâncias, que está vivendo praticamente para isso? Ele está utilizando meios e maneiras de tentar conseguir manter aquele padrão doentio de comportamento, né? E ele não mede esforços para isso. Só que quando o dependente químico ele conhece uma programação, quando muitas vezes ele é internado, quando ele tem acesso à possibilidade de recuperação, ele chega, muitas vezes ele chega de uma forma completamente destruída em várias áreas da sua vida, né? E no início ele pode ser até que não aceite aquela condição de se tratar. Mas depois de pouco tempo, ele sem o uso, ele começa a ver que realmente ele estava errado, que ele estava indo por um caminho sem volta. E aí ele começa a se abrir mais ao processo de recuperação. E é mais ou menos aí onde eu vou chegar e que vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Tipo, o camarada ele cometeu um monte de atrocidade na rua, ele machucou a família, ele prejudicou a mãe, ele vendeu objetos pessoais dele e muitas vezes de outras pessoas sem autorização para manter um uso de substância, né? Chegou completamente falido, derrotado ao processo de recuperação. E aí ele para de usar e com pouco tempo as coisas começam a mudar. Porque a mudança ela é muito nítida, ela é notória. Então assim, em primeiro lugar o camarada começa a se cuidar mais, ele não vai estar andando mais sujo, ele vai estar andando com a roupinha limpa, cuidando da higiene, penteando o cabelo, vai sobrar o dinheiro que ele usava droga, ele não vai estar usando mais droga, ele vai começar a fazer um lanche, vai na lanchonete, vai comprar alguma coisa para ele, né? Compra uma camisa, compra uma bermuda, compra um boné, engorda, ganha um corpinho muitas vezes, começa a ficar com uma aparência bem mais saudável. E quando chega nesse momento, meu irmão, vem o processo do auto-engano. Vem o processo em que o camarada acha que a situação já está resolvida, que tudo já foi normalizado. Por quê? Porque ele começou a esquecer o que foi que fez com que ele chegasse até um processo de recuperação, entendeu? Ele começa a esquecer as coisas ruins pelas quais ele já passou e começa a se sentir um próprio Deus em poder estar conseguindo não usar drogas e estar conseguindo ter algumas pequenas conquistas ali de início, e aquilo ali por muitas vezes o dependente químico deixa subir para a cabeça e ele acaba entrando num processo de sabotagem, né? Ele se sabota. E vem aí a grande armadilha, a casca de banana que tem no processo de recuperação, que é nos primeiros meses ali de caminhada. O camarada tem a tendência a entrar muito no processo de auto-engano. Porque depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 9 meses, depois de 1 ano, as coisas que ele cometeu já não vão estar tão forte gravada na sua mente ali no seu dia a dia, porque sua rotina já vai ser outra, entendeu? Então ele acha que já está tudo bem. E em muitos momentos, quando isso acontece e ainda segue tendo vontade de uso de substância, quando dá vontade de usar, por muitas vezes o cara se sabota. E ele entra num processo de auto-engano achando que vai ser diferente se ele usar de novo. Achando que se ele usar uma determinada droga de determinada quantidade, ele vai conseguir
ter um sucesso no uso e não vai passar por tudo aquilo que ele passou, porque já faz tempo que passou. Então para ele é como se não tivesse acontecido, porque o adicto é irresponsável, é inconsequente. Então para ele não faz muita diferença, porque já passou, né? Hoje a realidade é outra. Então nessa nova realidade, esse processo de auto-engano ele é muito forte e ele acontece muito. O processo de se sabotar, de acreditar na sua própria mentira. Então assim, é importante que quando o dependente químico tenha uma vontade de usar droga, ele consiga levar o filme até o final, ele consiga assistir o que é que vai na sua mente, o que é que vai acontecer depois que acabar a droga, o que é que ele vai querer fazer para continuar usando, do que ele já foi capaz de fazer pelas coisas, as coisas pelas quais ele já passou, entendeu? Isso é importante que aconteça, porque com essa reflexão, quando eu direciono meu pensamento para essa realidade, eu tenho a capacidade de refletir antes de tomar uma decisão, né? Mas para que eu tenha a condição de levar esse filme até o final, eu preciso estar sempre fazendo a minha vigilância da minha recuperação, a minha manutenção. Como é que eu faço essa manutenção, Tarcísio? Através de reuniões, de grupos de autoajuda, através de contato direto com pessoas que estão no mesmo propósito que eu, que pensam em se recuperar, que estão se recuperando, que falam e que respiram a recuperação. Então assim, se eu estou vigiado, arrodeado por essas pessoas, por esses tipos de comportamento, eu vou conseguir fazer uma certa reflexão no momento em que me der uma vontade de usar e que eu estou ali há um ano e meio sem usar nada. E vou conseguir ver que as coisas podem voltar e voltam a exatamente como era e muitas vezes pior. Mas o auto-engano vem quando eu começo a achar que eu preciso ter sucesso em tudo que eu for fazer só pelo fato de não estar usando droga. A grande maioria dos adictos acham que porque parou de usar droga merece aplauso, merece prêmio da família, quer ser colocado num pedestal e quer ser sustentado, quer ser paparicado, quer ser tratado como um rei, né? Com a única condição de que ele simplesmente parou de usar droga. Cara, quando a gente para de usar droga, aí é que fica difícil. Porque eu vou ter todas as responsabilidades que eu nunca tive batendo na minha porta todos os dias. Eu vou ter que acordar cedo para trabalhar. Eu vou ter que ter responsabilidade com meus filhos. Eu vou ter que ter responsabilidade como filho, como marido, como irmão, como amigo. Eu vou ter que pagar as minhas contas. Eu não vou ter... Quando se está em processo de uso contínuo, nada disso existe. O que existe é só o uso. A minha preocupação é o que eu vou fazer para conseguir grana para seguir usando droga. Quando isso não está mais acontecendo, o dependente químico, ele começa a ver a realidade da vida de cara limpa, de uma forma saudável, e isso vai lhe trazer sensações, isso vai lhe trazer sentimentos dos quais ele ainda não tem habilidade de lidar. Porque quando ele se sentia frustrado, quando ele tinha raiva, quando tinha alguma coisa que dava um embrulho no estômago e que o camarada não queria lidar com aquilo, não queria enfrentar aquilo, o que era que ele fazia? O que era que nós, dependentes químicos, fazíamos? Íamos em alguma biqueira e comprávamos drogas e aliviávamos aquele sentimento, amortecia aquilo. Então assim, o auto-engano, ele acontece muito quando o camarada ele entra no processo de recuperação, tá? E ele acredita que porque ele está sem usar droga, entra no processo de abstinência, na verdade, e ele acha que porque ele está sem usar droga, ele vai receber todas as outras coisas sem ter que ter o esforço necessário que todo mundo tem para alcançar. Isso é um grande auto-engano. O outro auto-engano, muito latente também, que acontece muitas recaídas por conta disso, é o que eu falei. É o camarada não tá vivenciando uma recuperação de fato, tá só em abstinência, e essa abstinência faz com que ele não consiga levar o filme até o final, a ponto de identificar quando bate a vontade de usar droga, que se ele for lá, ele vai passar por tudo novamente. Mas ele entra nesse auto-engano de que vai ser diferente. Ele acredita que vai ser diferente porque não tem nenhum traficante mais cobrando a ele. Porque a esposa não está mais revoltada com ele. A mãe e o pai parou de cobrar tanto
quanto cobrava quando ele estava usando droga todos os dias. Então, para ele já está se sentindo rei, já está tudo certo. Se eu tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho de maconha, está tudo tranquilo, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que estar se cuidando constantemente, porque em uma das literaturas da programação de recuperação, ela fala que aceitação social não significa recuperação. O fato de eu estar em abstinência e adquirir um bom emprego não significa que eu estou em recuperação. O fato de eu estar em abstinência e ser bem relacionado com algumas pessoas não significa que eu estou em recuperação. Entendeu? A aceitação social como tal, minha forma de destaque na sociedade, no meu convívio, isso não quer dizer que eu esteja em recuperação. Tem pessoas que conseguem manter isso até usando droga. Então, assim, o que vai fazer com que eu esteja em recuperação é a minha prática efetiva dos princípios espirituais contidos na programação da recuperação, que vão me dar condições de reformular o meu caráter, criar uma musculatura emocional que me dê condições de enfrentar as adversidades do dia a dia, que me dê condições de enfrentar tudo que vai se apresentar para mim sem recorrer ao uso de droga como fuga. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, para que essa armadilha do auto-engano não aconteça, e o familiar, ele consegue identificar também esse auto-engano. O familiar consegue ver quando o dependente químico que tem na família, ele está entrando nesse processo de auto-engano. E é bom entender um pouco sobre isso para que possa alertar, sentar, orientar, para que ele faça algumas coisas para seu benefício próprio. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar aqui para vocês um pouco dessa explanação sobre o auto-engano. Ainda tem muito material que está por vir aí. Eu conto com a ajuda de vocês para que a gente possa estar alcançando o máximo de pessoas possíveis para ter essas informações, que uma informação dessa pode salvar a vida de uma família inteira. Então, conto com a ajuda de vocês, compartilhem esse vídeo. Quem estiver assistindo pelo YouTube, se puder me ajudar, se inscreve no canal, curte, né? Comenta alguma coisa, pergunta, tira alguma dúvida e vamos se enriquecer de conhecimento, porque o conhecimento vai nos dar condições de fazer a coisa certa, e fazer a coisa certa vai nos dar condições de viver uma vida plena e feliz com a nossa família, que tanto merece desfrutar de tudo isso junto com a gente. Valeu, muito obrigado e um bom início de semana a todos.